Seja um ente querido que já faleceu surgindo misteriosamente em uma filmagem, ou um milagre presenciado por dezenas de fiéis em uma igreja, alguns casos têm o poder de mobilizar várias pessoas de todas as partes do mundo, que através da internet buscam decifrar esses enigmas em forma de filmagens. Filmagens que nós veremos a partir de agora. E hoje eu convido você para vir junto comigo nessa busca por respostas, envolvendo alguns dos casos mais misteriosos que surgiram recentemente e que ainda continuam sem uma solução. Nos próximos minutos, nós vamos assistir juntos alguns casos que são tão misteriosos e impressionantes que estão sendo considerados verdadeiros milagres, além de descobrir também algumas coisas que andam tirando o sono das pessoas ao redor do mundo. E fechar com chave de ouro, debatendo sobre uma criatura sinistra encontrada e filmada na praia. E por favor, não se esqueça de já garantir aquele seu super like e se inscrever para não perder os próximos vídeos, combinado? Muito obrigado por seu apoio. E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Perder um ente querido é sempre um momento difícil para qualquer família, mas principalmente para aquelas que já passaram muitas décadas juntas e agora se veem obrigadas a dizer adeus por causa da inevitável chegada da morte. E um desses casos que chamou muita atenção recentemente foi o de Lucy Watson e Harry, que após anos de casamento, Harry veio a falecer em 2014, o que apesar de ser uma situação muito triste, não teria chamado tanta atenção se não fosse por um grande mistério que começou com essa propaganda de um restaurante. O que vemos nessa gravação é um comercial do restaurante Spice Cottage em West Sussex, mesma localização onde Lucy e seu marido viveram boa parte de suas vidas. E para a maioria das pessoas, não há nada demais nesse vídeo. Só que não para Lucy, que tomou um grande susto assim que viu essa propaganda pela primeira vez na TV. Pois, segundo a viúva, seu marido Harry, falecido lá em 2014, aparece sentado em uma das mesas. A princípio, a mulher mal pôde acreditar no que estava vendo e passou a assistir o comercial várias e várias vezes seguidas em busca de respostas ou qualquer sinal de que não era o seu falecido marido, apenas alguém parecido. Mas, segundo ela, a cada vez que reassistia ao vídeo, tinha mais e mais certeza de que aquele homem era de fato seu marido Harry. E com essa certeza em mente, passou a acreditar que o vídeo fosse antigo e só estaria sendo usado agora, provavelmente uma filmagem feita antes de 2014 em um dia em que seu marido estava naquele restaurante, o que seria totalmente plausível já que todos estão na mesma cidade e o marido dela inclusive era um frequentador do local. E na tentativa de comprovar sua teoria, Lucy entrou em contato com o restaurante através das redes sociais perguntando de quando era aquela gravação, pois seu marido, que havia falecido em 2014, misteriosamente aparecia nela. Enfim, a mulher explicou toda a situação para ver se conseguia uma resposta. E ela conseguiu, mas não era nem de longe a resposta que ela esperava. Pois em resposta, os responsáveis pelo estabelecimento lamentaram sobre o falecimento de Harry, mas disseram que a filmagem havia sido feita apenas uma semana antes de começar a ser divulgada, tornando impossível que o homem que vemos brevemente nesse vídeo seja o marido de Lucy, coisa que deixou a mulher ainda mais confusa, e comentando na postagem do restaurante que até a roupa ela havia reconhecido e que tinha certeza absoluta de que era ele. O que de certa forma foi aos poucos fazendo sua história ganhar fama e alcance nas redes sociais com várias pessoas buscando desvendar esse mistério. Onde, enquanto alguns teorizam que realmente era só alguém muito parecido, outros chegaram a sugerir que o homem teria forjado a própria morte e que agora teria sido desmascarado por uma propaganda de restaurante. E é claro, também existem aqueles que partem para o lado sobrenatural da coisa e acreditam que, como o homem frequentava o local enquanto estava vivo, talvez também tenha aparecido em espírito por lá depois da morte. Talvez revivendo os momentos felizes da sua vida. Mas no fim, somente teorias, já que até hoje não se descobriu a real identidade do homem que vemos nessa mesa. Homem que Lucy continua a acreditar ser o seu marido falecido.
enquanto o restaurante segue deixando bem claro que o vídeo não é anterior a 2014, e sim uma filmagem recente. E agora eu pergunto a você qual a sua opinião. E aí, achou o homem do vídeo parecido com o Harry? Por favor, me conta aqui nos comentários qual explicação você daria para essa intrigante situação. Não é nada incomum encontrar pessoas falando sobre milagres quando o assunto aborda alguma situação que parece impossível, como por exemplo o que aconteceu durante uma missa na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Jalisco, no México, onde durante a exposição do Santíssimo Sacramento isso aqui aconteceu. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús mío. Por esta primera caída te encomiendo a tus sacerdotes jóvenes, a tus seminaristas. Dales a todos perseverancia y fortaleza. Y si alguno cae, Señor, levántalo para que siga en pos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo. Em meio à adoração eucarística, alguns fiéis filmaram a hóstia magna pulsando como se fosse um coração, o que deixou não só as pessoas lá na hora, como também muita gente que assiste a essa filmagem, dizendo que estamos assistindo a um milagre. E até mesmo o padre dessa paróquia, chamado Carlos Spam, diz acreditar nessa possibilidade, tanto que contou a uma rede de notícias local que as imagens são autênticas e não houve qualquer manipulação para que a hóstia fizesse aquele movimento. O padre também disse já ter enviado as imagens para a Arquidiocese de Guadalajara, na esperança que uma investigação seja aberta para futuramente confirmar o que aconteceu como um milagre reconhecido pela Igreja. E assim como nesse caso, historicamente, a maioria das histórias que são chamadas de milagres acontecem em locais sagrados, ou com pessoas vinculadas de alguma forma à religião. Mas nem sempre acontece dessa forma. E existem relatos de coisas impressionantes acontecendo fora de lugares considerados sagrados, e sem a presença de qualquer pessoa dedicada exclusivamente à religião, sendo que muitos desses casos acabam sendo filmados, já outros não, existindo apenas um relato verbal do que teria acontecido. E é claro, assim como qualquer outra situação, aquelas que são consideradas milagres também são ainda mais surpreendentes quando são filmadas. E o caso que nós vamos conhecer agora aconteceu no início desse mês em uma estrada peruana em São Mateus. E ao ver as filmagens do que aconteceu no local, muitas pessoas disseram que somente uma intervenção divina poderia explicar aquilo. Dá uma olhada só. A gravação feita pela câmera do painel de um dos carros que estava naquela estrada é aterrorizante, e só de ouvir os barulhos das pedras rolando estrada abaixo e destruindo tudo que encontram pela frente já é o suficiente para gelar até a espinha de qualquer um. E assistindo à gravação, é impossível não reparar o que acontece com esse veículo que é atingido em cheio, deixando qualquer um com a certeza de que seria impossível ter sobrevivido àquilo. Assim como é de se imaginar que houveram várias vítimas naquela trágica tarde. Mas contrariando todas as expectativas e probabilidades, o inimaginável aconteceu, e absolutamente ninguém ficou ferido nesse deslizamento de rochas. E assim como eu pensei na hora, você também pode estar se perguntando como isso é possível, já que o veículo que vemos bem na frente foi atingido em cheio. Mas existe uma filmagem de dentro da cabine desse veículo, que mostra tudo o que aconteceu por um outro ângulo.
O que vemos na primeira filmagem é um pedregulho gigantesco atingindo a carga do pequeno caminhão, dando algum tempo para que o motorista pulasse fora do veículo e conseguisse se proteger. Só esse homem ter conseguido se salvar em si já parece algo improvável. Todas as pessoas que estavam naquela estrada terem sobrevivido sem nenhum ferimento é algo inimaginável, tendo em vista o tamanho do deslizamento e das pedras. E exatamente por isso, por causa dessa série de acontecimentos improváveis que pouparam tantas vidas, muitas pessoas estão atribuindo o que vemos a um verdadeiro milagre. Realmente é inacreditável que todos tenham saído ilesos dessa, mas seja ou não por causa de um verdadeiro milagre, que bom que tudo terminou bem, né? Mas me diz, o que você pensa sobre milagres? Acredita que eles podem ser reais? Acredita em uma intervenção divina em alguns casos? Ou acha que não acredita que algo assim possa realmente acontecer? Por favor, compartilhe a sua visão com a gente sobre isso aqui nos comentários. E o caso anterior não foi o único mistério nascido nas estradas que aconteceram nesse início de ano, não. Porque um curioso fenômeno também foi registrado pelas câmeras na Austrália. E nesse caso, o mistério gira em torno do que teria acontecido para deixar as estradas nesse estado totalmente destruídas. Desde o dia 17 do mês passado, a estrada B4069 na capital australiana está fechada, após ter sido encontrada misteriosamente nesse estado do dia para a noite. E segundo relatos, movimentos inexplicáveis do solo teriam destruído todo o asfalto. Mas o curioso é que nenhum órgão de monitoramento de tremores, seja ele oficial ou não, conseguiu registrar qualquer movimentação sísmica, o que tornaria impossível que a explicação fosse um terremoto de qualquer magnitude, o que vem deixando todo mundo perplexo, e não só os moradores e curiosos, mas também cientistas e especialistas de todo mundo que simplesmente não fazem ideia de como explicar o que pode ter acontecido naquele lugar. Os danos causados àquela estrada foram tão catastróficos que a estimativa é que o conserto custe mais de 6 milhões de dólares e leve aproximadamente um ano para ficar pronto. E isso nem é o principal problema. A preocupação mesmo é que, como ninguém sabe o que pode ter causado isso, eles também não fazem ideia se vai voltar a acontecer ou até se pode acontecer em outras partes do país. Se acontecendo nessa estrada no meio do nada já causou todo esse estrago, imagina uma coisa dessas no meio da cidade, embaixo de prédios e casas.
Seria um grande desastre. E acredito que, no momento, essa seja a maior preocupação das autoridades. Mas pelo que parece, existe muito pouco que eles possam fazer para prevenir uma coisa assim antes de conseguir desvendar as causas desse grande mistério. No mundo moderno, quanto mais avançamos como civilização, a tendência é que as pessoas se sintam cada vez mais seguras e inseridas na sociedade. Mas muitas vezes, basta que uma ocorrência inesperada aconteça para toda a paz e tranquilidade ser interrompida, dando lugar a um mar de medos e incertezas. Como aconteceu na cidade de Great Yarmouth, na Inglaterra, onde um empreiteiro encontrou uma bomba da Segunda Guerra pesando ali aproximadamente uns 250 quilos no meio da cidade, enquanto ele fazia a manutenção das redes de gás. Assim que se deparou com aquele artefato, ele imediatamente ligou para as autoridades que começaram o processo de remoção da bomba. Só que, no meio do procedimento, ela acabou explodindo inesperadamente, deixando a vizinhança em pânico. Por sorte, a primeira coisa que fizeram foi uma grande barreira de areia em volta do local, pois sabiam que o objeto poderia explodir enquanto era movido pelas máquinas e robôs. E graças a isso, ninguém ficou ferido, apesar desse pequeno incidente ter lembrado a todos da cidade o quanto a paz e tranquilidade é um estado frágil, que pode ser interrompido a qualquer momento. E esse não foi o único incidente que surgiu recentemente na Inglaterra tirando o sono das pessoas, não. Porque também aconteceu um outro caso que talvez seja até mais perturbador para eles, porque envolve um grande mistério no final das contas. No dia 26 de fevereiro, logo no início desse ano, por volta das 6 horas da manhã, os moradores da cidade de Thameside ficaram bastante assustados quando foram surpreendidos por essa forte luz irradiando por todo o céu. E o fato de ninguém saber do que se tratava acabou rendendo várias teorias que iam desde quem acreditava ser um evento atmosférico até aqueles que achavam que estava mais para um evento alienígena. Mas apesar de discordarem de qual poderia ser a causa daquela luz, em uma coisa todos pensavam igual. Todos estavam bastante assustados com o que poderia estar acontecendo. Apesar de depois de alguns dias uma nota oficial da prefeitura da cidade ter sido emitida informando que as luzes foram provocadas por uma pane na subestação de energia da cidade, nem todo mundo acreditou nisso não. E ainda existem pessoas que compartilham por aí esse vídeo em busca de respostas sobre o que poderia ser aquele brilho forte azulado. E por falar em azul, parece que essa cor está muito presente nos mistérios que surgiram ultimamente. E eu digo isso por causa dessa filmagem aqui, dá uma olhada só. This is probably one of the coolest things I've seen in a little while. I don't even know what it is, but let me show you. I'm in Volano Beach in St. Augustine, Florida. What is this? I have no idea. It's moving. It is the craziest thing. I've never seen anything like this before. I just want to know what this is. A filmagem foi gravada em St. Augustine, na Flórida, e mostra uma criaturinha azul que deu um nó na cabeça não só da autora da filmagem, mas também de muita gente que tem esbarrado com essa gravação por aí. E assim como a maioria dos mistérios que surgem, esse aqui também atraiu várias teorias tentando explicar o que poderia ser essa pequena criatura. E pelo que parece, a maioria das pessoas acredita que seja algum tipo de água-viva, mas ninguém parece ter lá muita certeza sobre isso não, ou até saber apontar qual espécie seria essa. E também não é nada incomum encontrar um ou outro comentário sugerindo a possibilidade de ser alguma criatura ainda não catalogada, ou pior, alguma coisa que nem pertença a esse planeta.
E caso você saiba que bicho pode ser esse, por favor divida seu conhecimento com a gente aqui nos comentários. E se não tiver certeza também, pelo menos diz qual a sua teoria para o que ele pode ser, combinado? E família Inexplicável, agora eu convido vocês a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.